Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estou aqui me ajeitando para mais um dia de caminhada no deserto. E hoje nós vamos falar de um tema bem sensível. Por que não consigo parar de chorar? Vamos imaginar o seguinte: houve a separação, o marido foi embora ou a esposa foi embora. E de repente você passou por algumas coisas e hoje, talvez se você pudesse descrever a fase que você tá, você diria assim, Diego, eu tô na fase do choro, porque choro muito. De repente eu choro na rua, eu choro com algumas recordações, eu choro toda noite na hora de dormir, muito choro, certo? Então nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito disso, tá? Nós vamos bater um papo bem interessante a respeito disso. Antes eu já quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, mas está caminhando com a gente nesse deserto. Curta o vídeo também. Ah, uma coisa interessante, ó, apareceu o cardzinho, os nossos atendimentos no WhatsApp retornaram. Então, se você precisar conversar conosco pelo WhatsApp, estará disponível. Pelo Telegram também. Nossos grupos no Telegram, caso você queira participar, todos na descrição desse vídeo, tá bom? Família, vamos bater um papo nessa relação de simplesmente não conseguir parar de chorar. Eu ouço muitas estratégias para talvez sair dessa fase. Inclusive, tem pessoas que me procuram para fazer acompanhamento nessa caminhada e me contam: olha, Diego, meu psicólogo ele me instruía a fazer isso. Olha, meu terapeuta ele disse isso. E tem algumas coisas que eu vou falar para você. Eu tô praticamente há 10 anos neste universo de restauração. Então, naturalmente, quando você faz uma faculdade, você se especializa em N's. Não que se especializa, né? Mas você obtém conhecimento em uma série de áreas onde você pode atuar. Quando você dedica 10 anos em uma única área, querendo ou não, você se especializa naquilo. Ou seja, você começa a conhecer melhor os atalhos, os caminhos por onde você vai caminhar. Acaba sendo melhor. E aí tem algumas coisas que eu aprendi que eu vou tentar compartilhar com você. Primeiro, você precisa entender que essa fase do choro, essa fase da tristeza, das recordações, ela é natural. Ela é um processo natural. O que acontece? Você chegou num momento do seu deserto, quer seja movido sob um sentimento de culpa, quer seja um sentimento de injustiça, quer seja por saudade. Fato é que o que você está vivendo alterou o seu estado emocional. Então é natural que você tenha crises de choros constante. E é algo que você não consegue controlar. Quando a crise vem, ela simplesmente vem. Ela não te respeita. Só que aí existem algumas coisas perigosas. Por quê? Porque de repente nessa fase a gente começa a ouvir muitas coisas sob um propósito. O propósito é: vamos parar com o choro. A maioria das pessoas, quando vê alguém chorando, o que ela faz? Ela se aproxima, passa a mão nas costas e fala assim: ei, chora não, fica assim não. Como se esse estado emocional que você está passando fosse algo ruim. De fato, não é um estado emocional natural. Mas, para o que você está passando, acaba sendo normal isso acontecer. Porque você está com baixa autoestima, você está sentindo falta de alguém que você ama muito, você está passando por um processo de arrependimento, ou de culpa, ou de saudosismo. Você está vulnerável. E de repente, o choro se transforma num aliviar de uma tensão. Então, quando você chora, você está colocando para fora
toda a tensão que existe dentro de você, dentro dessa tristeza. Então, quando nós nos submetermos a chorar diante dessas crises depressivas constantes, diante de toda essa demanda, isso faz bem. Porque, de uma certa forma, a gente alivia todo o peso dessa ansiedade, dessa angústia, a gente coloca para fora. Isso literalmente transborda por meio das lágrimas. Então, isso é um processo bom. Agora, quando alguém fala assim, não chora, não faz assim, por mais que seja errado, ainda é menos pior de quando utiliza-se uma estratégia de tentar menosprezar o motivo do teu choro. Eu vou explicar o que é isso. É quando a pessoa pega e fala assim, poxa, você tá chorando por isso? Não, não faça isso. Quando a pessoa diz assim, ei, você tá chorando por causa de um homem? Você tá chorando por causa do seu marido? E aí a pessoa começa a menosprezar. Ela começa, mais do que menosprezar, ela começa a desprezar o seu marido. Porque ela começa a falar assim, olha o que ele fez. Olha onde ele está. Você não deve chorar por ele, você não tem que se entristecer por ele. Isso é perigoso por quê? Porque é um processo de alteração de estado emocional. Você pega alguém que está triste e agora você vai levá-lo para a raiva. E esse é um caminho muito perigoso. Por quê? Nós, seres humanos, emocionalmente, nós temos regras a seguir. Vamos imaginar, vamos colocar apenas, criar dois contextos. Nós, seres humanos, somos mais complexos do que isso, mas vamos imaginar dois. A tristeza e a raiva. Você não está o tempo todo triste e você não está o tempo todo com raiva. Existe um estado neutro, digamos assim, do seu estado emocional. Existe um estado normal, nível 0, sabe? Quando você está tranquilo. Só que quando você está num extremo da sua crise, chorando e tudo, e alguém começa a denegrir, a desprezar, a menosprezar esse momento ou a causa da sua tristeza, imediatamente a pessoa está tentando te levar para a raiva. E isso também é muito prejudicial, porque você não pode fazer associações emocionais de elementos que não se comunicam. Vou explicar. Se você está sofrendo porque você sente falta do seu marido, se você está chorando porque você lembra de um voto, do compromisso que vocês fizeram, das coisas que você poderia fazer diferente, entenda que isso não se comunica com os erros que ele cometeu. Você está sofrendo naquele momento porque você está olhando para um lado da história. E é um lado da história triste. E quando a pessoa tenta te arrancar dali e te levar para o outro lado, ela simplesmente está misturando tudo no mesmo pacote. Ou seja, ela está dizendo que você não pode se entristecer, que o que você tem que ter é raiva, que você não pode lembrar das coisas boas, porque você tem que ter raiva, você tem que querer vingança. E não é assim que as coisas devem acontecer. Você não deve parar de se entristecer por tudo que aconteceu por causa das coisas ruins. Você tem que parar de transbordar essa emoção, essas lágrimas, quando emocionalmente você tiver suprido toda essa necessidade de colocar para fora. Há pessoas que precisam chorar uma xícara dessa, ó, do manual do casamento. Precisa chorar uma xícara dessa. Há pessoas que têm que chorar uma garrafa. Há pessoas que é uma tampinha. Mas fato é que tem que ser algo natural. O nosso organismo tem que colocar isso para fora. Se nós não colocamos isso para fora, isso vai para o nosso corpo em algum lugar. Em algum lugar ele vai estar ali. Isso vai se transformar futuramente numa doença. Pode vir a se transformar numa depressão. Então, você está na fase do choro, chore. Não aceite que ninguém despreze as tuas lágrimas. Não aceite que ninguém menospreze os motivos pelo qual você está chorando.
Ah, Diego, mas eu não concordo não, porque a pessoa vai chorar por um marido, vai chorar por causa de homem, vai chorar por causa de mulher. Não, ela está sentindo tristeza porque os dois são uma só carne. Porque eles fizeram um voto de ficarem juntos até a morte. E o que está destruindo a estabilidade dela, o coraçãozinho dela, é justamente o pecado. E nós devemos nos entristecer com o pecado. Nós devemos olhar para o pecado de fato, fazer com que o nosso coração sinta um pesar pelo pecado. Isso deve acontecer. E o que nós devemos entender quando alguém está sofrendo por algo é que nós estamos ali para ajudar. Você quer chorar? Você precisa de alguém para te ouvir? Você quer materializar em palavras o que você está sentindo? Poxa, apenas escute. Você não é juiz de quem está chorando. Não é porque alguém está vulnerável que agora você é melhor. E nós precisamos ter essa noção, quer seja quem se aproxima de alguém que está chorando, quer seja quem está chorando, quem está triste. E isso, eu digo para você, que os anos de experiência que eu tenho me fez ver assim, porque nem sempre eu fui assim. Por vezes eu via a pessoa chorando e eu imaginava, poxa, peraí, eu estou numa condição melhor que essa pessoa. Então eu posso dizer para ela chorar ou não chorar. Eu posso pegar o caso dela e julgar e falar assim, olha, você tá aí porque seu marido é ruim, porque... E de repente, ao longo dos anos, eu entendi que não. É parte do processo. Eu recebo pessoas que me procuram para acompanhamento e muitas chegam extremamente feridas, machucadas, porque foi rompido algumas fases dessa. Quando a pessoa ia para um psicólogo, para um terapeuta e chorava, falava assim: poxa, eu tô sentindo falta do meu marido. Hoje a dor que está no meu coração é a falta dos carinhos dele, é a falta do olhar dele. É só isso. Meu cérebro trouxe isso à tona e me faz falta. E eu e de repente muitos profissionais chegavam e falavam assim: "Não, você não tem que lembrar dos carinhos. Você tem que lembrar que ele tá fazendo carinho em outra. Você não tem que sentir falta do olhar dele porque ele estava olhando pornografia. Você não tem". E de repente, coisas boas que foram construídas sem pecado, esse profissional colocava pecado naquilo. E eu vou dizer para você, algumas vezes eu cheguei a ser tendencioso a isso. Hoje eu entendo. Poxa, se existe uma dor, existe uma dor. Se o que está transbordando é o choro, que chore. É a mesma coisa a raiva. A diferença da raiva é que a ira, ela pode te levar a pecar. Então, quando eu vejo que alguém está muito irado, eu vejo até onde eu posso permitir aquilo. Mas fato é que, no que diz respeito ao choro, você tem que entender que é normal, que você precisa colocar isso para fora, você precisa chorar, você precisa transbordar isso, até para que você consiga estar preparado para a próxima fase. Você já viu pessoas que estão no deserto e parece que as fases nunca terminam? A fase da raiva nunca chega no topo, e aí ela já vai para a fase da depressão, e aí chora, isso, aquilo, mas antes de parar o choro, ela já foi para a fase da negociação, e quando ela menos espera, ela tá de novo na fase da raiva, é porque não conclui as fases. E aí, de repente, ela tá sempre repetindo as mesmas coisas. Então, pelo menos na fase da lágrima, tem que chorar? Chore. Tem que se entristecer? Tem que sentir pesar? Faça isso. E mais, faça isso e leve ao Senhor, porque Deus atende. Deus se compadece das nossas lágrimas. Então, faça. Chegue ao Senhor com o coração contrito, quebrantado. Faça isso. E não deixe ninguém te condenar por isso. Não é pecado você sentir dor e tristeza pelo que o pecado fez com você. Então, não aceite.
Não permita que ninguém venha te consolar igual os amigos de Jó, que vê você na tristeza, destruído, e ainda vem botar peso sobre você. Não aceite. E olha, vou dar um outro conselho aqui, aproveitar que o card apareceu. O programa Recomeçar é fantástico, viu? Para quem está nessa fase e quer sair bem disso, que quer recomeçar sua vida, quer recomeçar o seu casamento, quer recomeçar sua família. As inscrições estão abertas, o link está na descrição. E família, dito tudo isso, eu espero que essa semana eu consiga gravar mais vídeos para a gente continuar a nossa caminhada. Mas olha, se tiver que chorar, chore. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, se ajoelhe e chore junto com o Senhor, porque certamente Deus também está com o coração ferido pelo que o pecado fez nesse casal que ele fez uma só carne, nessa família que ele foi testemunha da criação dela. Tá bom? Só lembrando vocês, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.